Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. E prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 28 de Números, capítulo 72 de Salmos, capítulo 19 e 20 de Isaías e iniciaremos a leitura no livro de 2 Pedro, concluindo a leitura de hoje no capítulo 1 deste livro. Então, já vai abrindo tua Bíblia em Números, capítulo 28. Deixa marcadinho, que a gente vai estar lendo logo em seguida. Fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Pai eterno, Deus bendito, exaltado é o Senhor. Louvamos a Ti pela graça de mais um dia estarmos diante da Tua presença para reservarmos esse tempo de qualidade na leitura da Tua palavra e no conhecimento que vem por meio dela. Deus nos dá graça, sabedoria para aplicarmos o conhecimento que já absorvemos, que já tivemos acesso ao longo da leitura desses tantos dias desse ano. E nos abençoa também para que, de forma sábia, venhamos aplicar aquilo que ainda mais estaremos retendo. Deus, permite que não venhamos lembrar de forma momentânea e passageira, mas que venhamos inculcar em nossa mente, de modo a lembrarmos todos os dias, ó Pai. E principalmente nos momentos que mais precisamos colocarmos em prática cada lição e ensinamento que o Senhor tem nos dado. Senhor, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia do povo do Rio Grande do Sul, de suas famílias, dessa situação tão caótica e triste, ó Deus, tem misericórdia de cada um delas, vem trazendo consolo, alento, vem Deus confortando seus corações, vem trazendo calma, segurança, tirando medo, trazendo também mantimentos, pessoas, ó Deus, para continuar ajudando todas aquelas famílias, todos os indivíduos que com a tua graça escaparam, ó Pai, todos aqueles cidadãos. Tem misericórdia de cada um deles, Pai eterno. Te pedimos que o Senhor também olhe para com misericórdia com os teus filhos que estão em situação de perseguição, principalmente na janela 10/40, que estão cumprindo o teu ID, ó Pai, em uma situação transcultural. Que o Senhor os fortaleça, nos permita perseverar para honrar a glória do teu santo nome. E o Senhor nos dê ousadia, Pai, ousadia por meio do teu Santo Espírito, de também falarmos a respeito do teu amor, da tua salvação, a salvação no teu Filho amado Jesus Cristo, onde quer que venhamos estar. Que a gente faça a nossa vida valer a pena, que sejamos verdadeiros atalaias teu, proclamando a respeito dessa maravilhosa graça. Deus, não permite que a gente venha passar dessa vida sem alertar as pessoas do perigo de uma vida sem ti. Deus, que a gente venha se importar com as almas perdidas e pregar o teu evangelho ainda que elas não queiram ouvir a tempo e fora do tempo, quer seja oportuno, quer não, como manda a tua palavra. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 28 vai dizer o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado na minha oferta do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha, em oferta de cereais amassado com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que a acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro. E esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como oferta de cereais da manhã e como a libação que a acompanha. Você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais, e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha.
No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para um novilho. 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para um carneiro. E 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que a acompanham serão 2 litros de vinho para um novilho, 1,5 litro para um carneiro e 1 litro para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho e 4 quilos para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, ofereçam 2 quilos e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada dia, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho neste dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, ofereçam ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para um novilho, 4 litros para um carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer expiação por vocês. Tragam todas essas ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeitos. Capítulo 72 do livro de Salmos. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto exigir o sol e enquanto durará a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como um aguaceiro que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos como os do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre, e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele, e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único
que faz maravilhas. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Capítulo 19 e 20 de Isaías. Capítulo 19. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão seus ídolos, encantadores, médios e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão até secar. As canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo o que foi semeado junto deles secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pecadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio. E os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filhos de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhes anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como o bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito, não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, ficaram tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Assíria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sagão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou.
Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Solte de seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como um sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como os velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Assíria. E agora como vamos nos escapar? Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Até amanhã, para mais a leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.